Estamos de volta e o vídeo de hoje nós vamos falar, pela PNL, pelo olhar da PNL, o que explica a dificuldade do ser humano em mudar e como que ela ensina de uma maneira muito simples a romper um estado de aprendizagem para que a gente possa avançar com mais velocidade na construção de hábitos bons, né, Miro? Exatamente. Aqui você talvez vai perceber por que eu venho desistindo muitas vezes de fazer algo, ou muitas vezes criando uma falsa percepção daquilo que eu muitas vezes não sei fazer. Exatamente. Então a PNL, ela vai dizer que existe 4 estágios para você chegar num nível de aprendizagem onde você faz de olhos fechados algo, como por exemplo falar em público, né? Isso. Se a gente fosse trazer como uma dos maiores medos que as pessoas têm de se expor e acreditar que elas não são capazes, é porque, né, agora traga a dor que você tem aí na sua vida, qualquer uma que seja, de algo que você não está conseguindo trazer como um hábito e venha compreender em que estágio você está parando. Exatamente, porque quando você entende onde você está e como que funciona a tua mente nesse processo, você vai perceber que você está no controle e que você pode seguir. De outra forma, fica muito mais fácil desistir para não ser acometido por aquelas situações ridículas muitas vezes. Isso, ou aquele falso julgamento que nós temos de que um tem talento e outro não. Para a PNL isso não existe. Tudo que um ser humano faz, você também é capaz de fazer. A questão é que você está parando num estágio aí de aprendizagem, vamos ver qual é o seu. Então percebe como é que funciona a tua mente nessa condição. Olha que bacana essa informação. É um gráfico, então, esse aqui seria o primeiro estágio, que é o estágio aonde eu não sei que eu não sei, né, Miri? Vamos trazer um exemplo do dirigir, para ficar fácil deles entenderem? Muitas vezes, se você perceber uma criança, ela se posiciona achando que sabe tudo. A nossa mente funciona de forma semelhante. Você, muitas vezes, olhando para o exemplo de quando você foi aprender a dirigir, você não sabia que não sabia. Porque é um estado, você até acreditava que sabia, Isso. né? Ou talvez eu falar em público, né, Miri? Ah, você se colocou para falar em público e lá, eu lembro da minha primeira vez, e lá em cima do palco você descobriu que você não sabia. Foi um fiasco. E aí vem as travas. Isso, então esse primeiro estágio é incompetência inconsciente, ou seja, eu não sei que eu não sei fazer algo que pode mudar a minha vida aprender. Você pode muitas vezes conviver com as pessoas, um exemplo, você pode ter visto muitas vezes uma pessoa dirigir, ou você pode ter estado presente em muitas palestras com muitas pessoas, então aquilo parece ser a coisa mais fácil do mundo. Então nesse momento, você está nessa condição. Incompetência inconsciente. Isso, não sabendo que não sabe. Exato. O segundo estágio, então, é quando eu me coloquei na experiência, né, Miro? Isso. De dirigir ou de falar, e eu descobri fazendo, tendo um primeiro contato que eu não sei. Descobrindo que naquele momento você teria que olhar para aquela percepção. Lembra que eu falei num vídeo anterior que quando eu me ouvi falando em público eu me perdia porque ao mesmo tempo que eu estava falando eu estava me ouvindo para entender o que estava acontecendo. E aí bagunça tudo. Então um exemplo, nesse momento vamos pegar o exemplo do carro, você embarca no carro, aí você vê que descobre que tem 3 ou tem 2 pedal, que você tem que mudar a marcha, que você tem as setas, que você tem que olhar para frente, que você tem que segurar no volante com as 2 mãos, e como é que você vai fazer essa manobra toda? Sem olhar, porque a primeira percepção que nós temos quando nós não sabemos é que nós temos que olhar para aprender. Exatamente. Então no segundo estágio, você foi para uma primeira experiência e você descobriu na experiência que era muito mais difícil do que você imaginava, e aqui a maioria para de aprender a dirigir, para e desiste de falar em público, para e desiste de quê, Miro? De tantas coisas, né? Sim, porque todas as experiências, às vezes é até assim, vou aprender a tocar um violão, um instrumento, ou um exemplo, vou ter uma experiência nova, um exemplo... Mudar de carreira, de profissão. É muito fácil nós estarmos naquela zona de conforto, que é o quê? Aquela falsa segurança. E isso é em todos os ambientes onde nós estamos inseridos. Porque naquela condição você está dentro de uma
de um espaço seguro, vamos pensar assim, ó, hermeticamente calculado. Exato. E quando você vai para fora, você vai ter que se expor, você vai ter que desenvolver uma coragem, uma nova habilidade, seja ela qual for a experiência. Então, um exemplo, quando você está nesse estágio aqui, você vai ter as sensações, o teu corpo vai começar a se manifestar de Vai forma querer te tirar dali, né? pelo desconforto, pelo incerto que você vai estar vivendo. Então, Isso. aqui você aqui você descobre que Não sabe. não sabe. Ou seja, incompetência, você não sabe dirigir, ela se torna consciente. Opa, descobri que eu não sei. Sabe que não sabe. Exatamente. O terceiro estágio, então, é o estágio do CC, que a gente chama, né? Que é aonde eu passo a aprender a dirigir. Aquela competência que é o aprender a dirigir, o aprender a falar em público, passa a se tornar consciente. Eu aprendi, mas eu ainda tenho que ter e me despender um esforço muito grande para fazer. Como o Miro falou, eu tenho que pensar sobre como dirigir. Eu tô lá no palco, tendo, né, um script, todo o planejamento para eu poder estar falando. Então, nesse estágio aqui, só que muitas pessoas param aqui. E exatamente por pararem aqui, elas ficam sempre oscilando entre não saber, nunca fazer e nunca desenvolver. Chegar aqui é prática. Quanto mais eu dirigir, quanto mais eu falar, mais eu vou aprender a fazer isso. E aí eu chego no último estágio que a gente já vai comentar. A competência consciente, como a Fran falou, é aquele momento que você está dentro da prática, dentro da experiência. Mas olha só, é um desafio você avançar para cá. Por quê? Porque aqui você vai ter que se expor. E aí aqui nessa fase, você começa a desenvolver aquilo que a gente chama de habilidade, que se torna, com a prática, com o exercício, você vai trazer para a tua mente aquela consciência, né? Consciente, ou seja, você vai estar presente, você vai estar mais vivendo a experiência. E aí vem um aprendizado que vai te levar para esse novo estágio. Isso, aqui também, como o Miro falou, vai entrar muito como você lida com a frustração de não conseguir fazer ainda aquilo de uma maneira tão simples, né? Porque você está observando pessoas, como ele falou, que fazem isso de olhos fechados, né? Então, como eu lido com a frustração, como eu lido com o julgamento externo e interno. E aí tem a ver com o que a gente vem falando de PNL, que é esse estado, colocar o estado no positivo, né? Naquilo que você quer. E o último e quarto estágio, então, que é onde a gente desenvolveu um hábito, é aquele estágio que a gente agora faz de olhos fechados, né, amigo? Que a gente chama de quê? Agora é o CI de novo. É uma competência que ela se tornou inconsciente, ela integrou o meu ser e eu não preciso mais pensar para escovar o dente, eu não preciso mais pensar para comer, eu não preciso mais pensar para dirigir, a gente não precisa mais pensar para clicar aqui, dar o play e gravar um vídeo ou falar em público, mas já passamos por todos esses estágios. Por isso que é importante você se observar onde você está diante daquela experiência que você deseja produzir. Porque se você percebe essa realidade, você naturalmente consegue trazer para um estado de consciência aquilo que você necessita desenvolver. Então, quando você chega aqui, é aquele momento que você não olha mais para os comandos do carro para passar uma marcha, ou para frear, ou para dar a seta para a esquerda ou para a direita. É o momento que a pessoa que aprendeu a tocar o violão, ele não olha mais para as cordas, ele simplesmente toca. Ele entra em flow. A pessoa que entra em flow, era o momento que ele, tipo assim, ó, ele não sabe. Se as pessoas forem perguntar para ele como que ele fez aquilo, é possível que talvez ele não saiba nem dizer que ele viveu aquilo. Exatamente. Então, assim, ó, esse é o ponto que seria você estar naquela condição de não saber que sabe. Isso. Já está automático. Já está em você, já está automático, já está intrínseco. E tudo nós podemos. Hoje eu nunca joguei basquete na vida, mas se eu a partir de agora passar por todos esses estágios, eu não sei, eu vou lá, eu aprendo, eu pratico e eu treino, eu posso me tornar talentosa e fazer aí uma cestinha de olhos fechados. Então nós podemos nos tornar bons em tudo, a PNL ensina, mas aí é aonde você está travando e parando aqui, e principalmente que comunicação, diálogo interno você tem, negativo com você mesmo, que produz um estado negativo que faz você parar e voltar sempre os estágios. Fez sentido? Curtiram? Então olha só, compartilha esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, vem seguir o canal do Instituto e espere que semana que vem tem mais. É isso aí.